Fala galera, meu nome é Gabriel Feitosa e essa é a continuação da aula 1 sobre antiguidade, como cai no Enem. Vamos resolver algumas questões sobre esse assunto e entender como ele pode aparecer no seu exame. Vem comigo! Bom, galera, agora que eu já te dei todo esse aparato teórico, vamos para as questões, vamos entender como isso apareceu no seu Enem, nos exames anteriores. Eu selecionei algumas questões para a gente entender como isso pode ser visto na prática, tá? E você perceber que não é decoreba, é perceber o contexto primeiro de legislações, as leis são muito importantes, e a relação do Estado com o povo. Isso é muito importante na antiguidade e é o que vai aparecer nessas questões aqui. Selecionei uma questão do Enem de 2017, tá? O Enem, realizado no ano passado, ao que a gente está gravando esse vídeo. Essa é uma questão que está em dois textos, um falando de Grécia, outro falando de Roma, questão bem legal. Texto 1, diz assim: Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. É um texto do Moses Finley, um historiador que tem toda uma especialidade sobre Grécia Antiga. Os textos do Finley são muito utilizados em provas, ele é considerado um dos maiores especialistas em Grécia Antiga que nós temos na historiografia contemporânea, Economia e Sociedade na Grécia Antiga, um texto dele de 2013, adaptado ali, né? Bom, texto 2. A Lei das 12 Tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Texto do Funari, Grécia e Roma, de 2011. Você vê, texto 1 fala de leis na Grécia. Texto 2 fala de leis em Roma. Você vê como o tema lei é importante aqui? Essa relação do povo com o Estado. Isso é muito forte nas questões de antiga, galera. Falando sobre cidadania, sobre garantia de direitos. Isso é forte, então tem sempre que ficar atento a isso, tá? Bom, para a gente entender um pouco do que ele está falando, é legal a gente falar dessas reformas legislativas no mundo antigo. É a forma como a gente vai desenvolver o gabarito dessa questão, tá? Eu trouxe aqui como os gregos reformaram suas leis e como os romanos reformaram as suas. E a gente vai tentar comparar, porque é o que ele quer na questão. Ele vai comparar um pouco das leis gregas com as leis romanas. Vamos lá. No caso da Grécia, você vai lembrar de 3 nomezinhos. São os nomes mais importantes para a sua prova de Enem. Drácon, Solon e Clístenes. São os caras mais importantes para estudar Grécia sobre esse assunto aqui. Drácon é o cara responsável pelas primeiras leis escritas. Ele não modifica muito as coisas. Ele pega as leis que existiam na tradição oral. Você lembra lá que no período creto-micênico e no período homérico não era comum os gregos escreverem. Eles desenvolvem um idioma, até pela contribuição dos povos indo-europeus e dos dórios, mas não tinham o costume de escrever. Tanto que a Ilíada e a Odisseia nunca foram escritas por Homero. Elas vão ser escritas muito depois. Era tudo poema cantado. Pô, Gabriel, aqueles trocentos mil ali versos, sei lá, 15, 18 mil versos da Ilíada e da Odisseia, era tudo falado? Sim. Não tinha tradição de escrita. O Drácon é o primeiro a pegar essas leis faladas e colocar no papiro, colocar na pedra. Isso é importante, porque vai garantir mais acesso de todos às leis. Só que ele não muda muito o que estava sendo desenvolvido até então, tá? Ele ainda mantém um caráter conservador das leis. Ele mantém como elas eram, ele só bota na pedra, mas não modifica. Agora, o cara que realmente vai colocar novas leis no pedaço é o Solon. Ele é muito mais importante que o Drácon, porque de fato ele vai eliminar a escravidão por dívidas, a chamada lei lá que eles apelidaram de seisacteia. A ideia da escravidão por dívidas é anulada por Solon. Você vê que o texto ele fala um pouco disso, Se a gente voltar aqui rapidinho, o texto 1,
ele fala, a questão de terra e dívida são mencionadas juntas. Quando você pensa no Solon, realmente, aqueles que eram endividados se tornavam escravos. E isso gera uma questão complicada, né? Porque os gregos acabavam se tornando escravos dos próprios gregos. E isso para o Solon é muito negativo. Então ele vai determinar, não, agora essa questão das dívidas entra num outro caráter legislativo. Não pode transformar o cara em escravo porque ele deve a alguém. Essas dívidas, na sua esmagadora maioria, eram dívidas hipotecárias. O cara que não tinha terra pegava dinheiro emprestado com algum, né, grande latifundiário, né, no caso de Atenas, eram chamados eupátridas, os donos das terras, e pegava uma grana emprestada com esse cara para ter a própria terra dele. Com o tempo, ele se endividava cada vez mais, declarava a famosa moratória, né, eu devo, não nego, pago quando puder, e virava escravo do camarada. Então você vê que a sociedade, principalmente em Atenas, ela tem uma certa mobilidade, principalmente para baixo, né? Indivíduos livres que ficavam endividados e caíam socialmente para a condição de escravo. O Solon vai modificar isso, ok? Então ele elimina essa característica de escravidão por dívidas. Beleza, voltando para lá. Além disso, ele cria também órgãos de representação das minorias, porém mantendo o caráter censitário. Olha que legal. O Solon, ele vai começar a desenvolver a ideia da democracia, mas ainda num sentido muito excludente, porque ele mantém o caráter de renda. Sempre que você vê essa palavrinha censitário, você lembra de censo. Censo não é aquela forma de dividir a sociedade por renda. A gente vê isso no Brasil, né? O censo de 2010 determina classe A, classe B, classe C, D, E, aquela coisa toda, né? Censo é quando a gente divide a sociedade no sentido da sua renda, né? A ideia da renda per capita, da renda familiar. Então, se a sociedade tem um caráter censitário, é porque nós ainda dividimos a política entre quem tem e quem não tem, ou quem tem mais ou menos, né? Então você nota o seguinte, o Solon, ele mantém a elite com privilégios, né? Porque ele determina que quem tem renda pode participar mais do que quem não tem. Então é uma democracia ainda bem esquisita, porque ela não trata todos como iguais. Ela ainda vê divergências entre quem possui e quem não possui, ok? Então isso é um peso que o Solon vai trazer. Ele contribui em certo aspecto, mas mantém o caráter censitário de sociedade. Ele mantém essa questão da renda como algo importante para fazer política, beleza? E vai criar alguns órgãos de representação. A gente tem o caso da Bulé, que é o chamado Conselho dos 400, a Eclésia, o Elieu. Mas não precisa decorar esses nomes também, porque o Enem não traz esses nomes pra gente saber lá pro gabarito, tá, gente? São questões mais detalhadas ali, que realmente o Enem não tá se importando em trabalhar. Mas o fato é, o Solon tem um peso muito importante. Então, se você lembra o que ele fez, isso já te dá uma leitura muito mais legal do texto, porque você lembra, pô, o Solon, ele reformou as leis, trouxe aquelas leis do Drácon e colocou novas contribuições, mudou um pouco o caráter daquele contexto, né? Porque a escravidão por dívidas ele vai anular, mas ele mantém a elite com alguns privilégios. Isso é legal, tá? Por fim, você tem o Clístenes, e ele é realmente o reformador mais radical, porque ele traz a lei democrática. O que o Clístenes vai fazer, né? Ele pega as reformas do Solon e vai eliminar o caráter de renda, ele elimina o caráter censitário. O Clístenes determina que todos os cidadãos podem participar das decisões políticas, independente da renda. Isso é muito forte, isso é muito importante, né? É uma participação agora política direta. Você, cidadão grego, cidadão ateniense, cabe lembrar que essas reformas todas são em Atenas, tanto do Drácon, do Solon, do Clístenes, são reformadores atenienses, beleza? E ali a gente vai perceber, né, o fim do caráter de dinheiro. Agora a gente passa a participar sendo cidadão. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Só que o pulo do gato é você entender que para ser cidadão tem que ter vários critérios, né? O conceito aqui que o Clístenes usa é o conceito de isonomia. Todos os cidadãos são iguais perante o Estado. A isonomia seria a igualdade de tratamento entre todos os cidadãos. Mas perceba, para ser cidadão, eu tenho que ser homem, as mulheres não eram consideradas cidadãs, eu tenho que ser alfabetizado, né? Tenho que entender de fato o meu idioma, saber falar de fato corretamente e escrever. Eu tenho que ter nascido em Atenas e ter pai e mãe ateniense. Então tem uma questão muito forte ligada à cidade.
os estrangeiros não podem ser considerados, né, atenienses. Só quem nasceu na polis e tem pai e mãe nascido ali. Por fim, galera, eu tenho que ser homem livre. Escravos não são cidadãos. Então, olha quantos critérios o Clístenes criou, né? Não é todo mundo que pode participar, é todo mundo que tem esses critérios em si. Homens, alfabetizados, atenienses e livres. Então isso vai trazer ainda um caráter muito excludente. A democracia na antiguidade é muito diferente da nossa democracia, porque lá você tinha um caráter de minorias que ainda participavam. Mas você vê, não é mais uma minoria econômica, não há mais o critério de renda, o critério agora são outros. Então a gente tem o Clístenes como um cara que dá um passo à frente de maneira absurda, ok? Agora em Roma, como é que funciona isso no caso romano? O texto 2 cita a lei das 12 tábuas, e é legal você ter algumas referências do que essas leis trouxeram, tá? São as primeiras leis escritas para garantir o acesso ao direito natural, ok? Cabe lembrar que no caso de Solon é anterior à lei das 12 tábuas, você tem ali uma anterioridade, as leis gregas escritas são anteriores às leis romanas, tá? Inclusive, a lei das 12 tábuas tem certa inspiração nas leis de Solon, nas leis gregas, e aí você vai lembrar de 3 medidas das leis das 12 tábuas que são bem legais. Os tribunos da plebe, também chamados de tribunatos da plebe, que é um órgão de participação dos plebeus. Coloquei aqui, né? Os plebeus ganham sua própria câmara. Além do Senado, que era muito ocupado pelos patrícios, pela elite, nós vimos isso agora lá naquela linha do tempo sobre Roma, né? Você lembra que a República é um período de fortalecimento do Senado? Agora nós temos os tribunos da plebe, que é uma câmara para plebeus. O tribuno da plebe ele tem uma função bem legal, bem interessante. Eles podem vetar as decisões do Senado. Então você está dando muita voz aos plebeus, ok? Leis licínias. Agora os plebeus podem ocupar cargos políticos variados. Eles podem, por exemplo, ocupar um cargo como cônsul. Eles podem atuar politicamente dentro dessa república, beleza? Então é legal, porque você está dando maior representação política para a classe plebeia. E por fim, a lei canuleia, que vai promover o casamento misto. Agora plebeus podem se casar com patrícios. Galera, é bom ter em mente, o plebeu não é obrigatoriamente um cara pobre. O plebeu é um trabalhador livre, ok? Não é necessariamente um pobretão, não. Tem plebeus que têm muito poder econômico, tá? Mas não podiam participar do Senado tradicionalmente, como acontecia. Não tinham ali tantas terras quanto os patrícios. É uma classe trabalhadora livre. Muitos detêm ali algumas posses e tal, mas não é a grande elite econômica da Roma antiga. O plebeu está logo abaixo do patrício. E aqui a lei das 12 tábuas está dando maior representatividade para esses indivíduos. Outra reforma legal, na verdade é uma tentativa de reforma dos irmãos Graco. Caio Graco e Tibério Graco foram reformadores, legisladores, que tentaram promover uma reforma agrária na Roma antiga. É uma referência legal para você ter também, né? Só que são tentativas frustradas, não dão certo. Um acaba morto, o outro acaba cometendo suicídio. Tamanha era a perseguição da elite para com esses indivíduos. Tanto Tibério como o Caio eram representantes ali dos tribunos da plebe e vão tentar ali estabelecer uma redistribuição mais igualitária das terras. Não conseguem. Então olha que legal. Por mais que a lei das 12 tábuas tenham trazido maior voz aos plebeus, nós continuamos a ter uma elite que manda nas terras, nós continuamos a ter concentração fundiária na mão dos patrícios. Então, tanto as reformas do Solon, que o texto 1 citou, como a lei das 12 tábuas, não solucionaram os problemas econômicos da Roma antiga e da Grécia. Nós continuamos a ter uma elite que manda mais. Isso é muito importante para a gente chegar no gabarito, galera. Sabendo um pouco disso aqui, você chega ao gabarito dessa questão do ano passado. Vamos dar uma olhada nas alternativas delas? Como é que funciona? O cara perguntava, então, com base nos textos. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que há ponto de convergência, ou seja, ele quer que você faça o diálogo do texto 1 com o texto 2, beleza? O que tem em comum naquelas realidades do Solon e da lei das 12 tábuas que nós vimos agora? Vamos lá. Discussões de preceitos formais. Estabeleceu a democracia? Na Grécia, sim. Em Roma, não. Percebe? Tem que valer para os dois.
O Solon foi um cara importante no desenvolvimento da democracia? Sim, mas ele não assinou a lei democrática. A lei democrática quem assinou foi o Clístenes, olha que interessante. E no caso da Roma também não vai ser democrático o regime lá. O regime é republicano. Existe um Estado que coordena as decisões do povo. Pensa na democracia em Atenas, com Clístenes. Saiu desse caso, a democracia não aparece. Então a letra A já está furada aqui. B. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Gente, a aristocracia, você pensa na elite, é o ricão, é o cara que tem poder. O Solon desarticula a elite? Claro que não, ele mantém a elite mandando, porque o caráter nas reformas do Solon é censitário. Lembra disso? No caso da Lei das 12 Tábuas, a mesma coisa. Você continua tendo terras concentradas na mão da elite. Então não desarticulou as aristocracias. A letra B está furada, ok? C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Aqui ele viajou, né, gente? A instituição das sociedades veio muito antes desses caras, pô. Veio lá na Revolução Neolítica, veio no fim da pré-história, que você começou a ter o desenvolvimento das sociedades antigas, né? Mesopotâmia, né? Lá, os fenícios, a região da Palestina. É muito antigo, né? Isso aqui é a mais errada de todas, é a letra C, né? D. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. Gente, essas palavras são muito ruins aqui. Desarticulou, encerrou, é muito radical. Nós vimos, esses princípios morais, essas leis que nós estudamos agora, elas não encerraram os conflitos. Você continua tendo lá os irmãos Caio e Tibério Graco tentando uma reforma agrária. No caso, né, de Grécia, você continua tendo conflitos entre a elite e os cidadãos livres, entre aqueles que não tinham tanto poder econômico. Então não desarticulou. É só você olhar para o caso de Roma, onde os plebeus continuam reclamando, continuam ali entrando em conflito, os escravos vão também reivindicar uma série de coisas. Letra D não faz sentido, porque vai num argumento muito exagerado, ok? Letra E. Criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Olha que bonita essa alternativa é, gente, que é exatamente o nosso gabarito. Ele não diz que essas normas acabaram com as desigualdades, ele usa o termo diminuiu. Se você lembra lá do que nós falamos do Solon e depois do Clístenes, ele vai dar, sim, maiores representações para os menos necessitados, aliás, para os mais necessitados, né? O Solon dá maior representatividade para os pobres. Ele cria órgãos de representação das minorias que o Clístenes depois amplia. Porém, as desigualdades continuam aparecendo. Você continua tendo uma elite com muitas terras, no caso de Roma também. Então, por mais que essas reformas, Lei das 12 Tábuas, reformas do Solon, tenham avançado em vários aspectos, você continua tendo uma elite que concentrava poderes. E isso é importante para lembrar da antiguidade, tá, gente? Essas duas questões, esses dois textos falam diretamente desse problema, tá? Agora, vamos para uma outra questão. Enem 2014, tá? Mesma coisa, dois textos e ele tenta uma convergência entre eles. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Texto do Tucídides, historiador grego, que vai falar muito dessa ideia. O ateniense é aquele que participa diretamente das decisões políticas. Pensa sempre, galera, a democracia grega ela é direta. Você vai até a ágora. A ágora, lembra? É a praça onde eles discutiam as questões políticas dentro da polis. E ali você fala o que quer. Sendo um cidadão, portanto, homem, alfabetizado, ateniense e livre, você pode participar ativamente dessas questões. É o que o Tucídides está falando, o debate, aquilo que vai na base da palavra. Texto 2. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Política do Aristóteles. Dica poderosa. Esse texto do Aristóteles cai todo ano.
Eles adoram Aristóteles no Enem, é um cara importante, porque ele vai desenvolver aquele conceito de homem como animal político. Todo homem é um animal político, ou seja, todo homem é naturalmente um ser que faz política e que deve participar dela, ó, na base, no tete-a-tete, na palavra, no olho. Essa é uma característica muito importante na Grécia Antiga que vai diferenciar a democracia de hoje. A democracia no passado era feita aqui, ó, na palavra direta. Hoje você escolhe alguém para falar por você. Bom, galera, entendendo isso, então, vamos ver o que a questão pedia lá no Enem de 2013. Comparando os textos 1 e 2, você vê de novo esse modelo de comparar texto 1 e 2. Eles adoram isso. Tanto para Tucídides, no século V, quanto para Aristóteles, no século IV, a cidadania era definida pelo... Vamos lá, diretamente. Se ele está falando de cidadania, e olha o período que ele está mostrando pra gente. Isso aqui é a Grécia do período arcaico para o período clássico, né? Na verdade, já está entrando no período clássico mesmo, de apogeu das características gregas. Você vai perceber que, para a gente ser um cidadão, tanto Tucídides como Aristóteles, eles foram muito no mesmo caminho, né? O cidadão é aquele que participa diretamente por meio da palavra, por meio do diálogo. A democracia se faz no debate, se faz no olho, né? E a mesma função não pode ser exercida pelo mesmo cidadão duas vezes, ou seja, você divide bem essas funções entre os cidadãos. Gente, só podemos falar da letra C. Participação política. Isso é o que define alguém como cidadão. Aquele que tem os critérios que nós analisamos, né? Ele é um homem livre, ateniense e tudo mais, né? Tem alfabetizado, parará, e participa ativamente dessas decisões. É diferente da nossa democracia hoje, que eu comentei agora há pouco, né? Onde você vota num camarada e ele faz por você. Esse é o modelo de democracia representativa que nós chamamos hoje em dia, né? Você escolhe o indivíduo e ele te representa. Na Grécia da Antiguidade, na Atenas clássica, você não escolhe o indivíduo para te representar. Você diretamente se representa por meio da participação. Isso exclui as outras, porque, ó, prestígio social e acúmulo de riquezas. Essas são características ainda do Solon. Lembra do Solon que nós vimos agora? O Solon sim falava que você tinha que ter acúmulo de riquezas para participar mais, porque ele tinha um aspecto de sociedade censitária. Quando você usa o termo cidadania, você está se referindo ao Clístenes. Ele cria a lei democrática. E se tem democracia, é porque todos são cidadãos. Então relaciona a ideia de cidadania ao Clístenes, sempre a ele, tá? Drácon e Solon não dialogavam com essas ideias e vão manter um caráter censitário, que é o que a letra A e a letra B vão falar. Riqueza, prestígio e tudo mais. Local de nascimento. Isso é uma característica aqui que poderia pegar o aluno que decorou lá as características. Ah, você tem que ter nascido em Atenas para ser considerado cidadão. Então o local de nascimento é fundamental. Gente, mas não é só isso. A letra D, ela vai certo até a página 2, porque ela não é a mais completa de todas. E mesmo assim, tem que olhar para os textos. Os textos do Tucídides e do Aristóteles não estão falando diretamente do local de nascimento, eles não dão ênfase a isso. E essa é uma dica poderosa para todos que estão estudando para o Enem. Não ignore o texto, não ignore o texto. Eu sempre dou essa dica aos meus alunos presenciais, né? Olhou a questão, vai direto para o enunciado. Pula o texto e vai para o enunciado, beleza? No enunciado você vai ter o teor da questão. Você vai ter ali, né, a ideia de qual é o tema da questão. E isso é importante para quem faz Enem. Tem que entender qual é o tema da questão. E eu recomendo que você já rabisque na prova o tema. Coloca lá em cima, perto do númerozinho, lá em cima, ó. Essa questão é de Grécia. Essa questão é de Roma e Grécia. Essa questão fala, sei lá, de pré-socráticos. Deixa lá, escreve. A boa prova é a prova rabiscada, galera. Porque se você voltar nessa questão no futuro, vamos supor que você pule ela e vá voltar nela depois, você já tem a questão toda rabiscadinha para te dar as dicas do gabarito. Você não vai precisar ler de novo o texto ou ler de novo todas as alternativas. Você vai lembrar, pô, essa é aquela questão de Grécia que eu pulei. Então, escreve lá. Viu o enunciado, já tá com o tema da questão, escreve do lado. E aí você vai ao texto. Não ignore os textos, tá? Porque dialogar com Tucídides e Aristóteles aqui
vai ser fundamental para você chegar à letra C. Porque eles não estão falando necessariamente de local de nascimento. Isso já te ajuda a excluir a D, beleza? Letra E, grupo de parentesco. Mais uma alternativa que vai certo até a página 2. Porque você sabe que pai e mãe tem que ser ateniense. Aí você fica com isso, ó, os pais têm que ser atenienses para você ser considerado cidadão, para você poder participar das decisões. Putz, então eu vou ficar entre a D e a E. Será que o que é mais importante, o local de nascimento ou o grau de parentesco? Para o texto, nenhum dos dois. O texto vai falar exatamente o que a letra C argumenta. A participação política tem que ser direta. E aí pensa sempre nessa democracia como uma democracia mais avançada nesse sentido do que a nossa, né? Porque você, como cidadão, vai lá e participa. Mas tem um atraso muito significativo, né, galera? Não podemos também dizer que a democracia grega ela é o ó do Borogodó, a melhor de todas, né? Porque, bem, você tem que obedecer muitos critérios para ser considerado cidadão. Enquanto hoje em dia, você nasceu, saiu, né, de dentro da sua mamãe e você é cidadão. Independente de ter nascido em qualquer lugar do país. Você é um cidadão brasileiro, seja negro, seja branco, seja indígena, né, seja de qualquer time, de qualquer localidade, qualquer renda. Então a nossa democracia ela é muito avançada nesse aspecto, né? Ela é muito mais inclusiva. Agora, essa aqui não. Excludente pra caramba, mas de alguma maneira dá uma participação mais direta do cidadão nas questões políticas e de fato é uma cidadania direta, uma cidadania que vai colocar o cara frente a frente ao outro para decidir questões políticas. Gente, espero ter ajudado vocês nisso aí. A gente se vê num próximo encontro. Façam mais questões, essas aqui são mais ilustrativas para você entender essa questão da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Tenha sempre esses conceitos em mente e na hora de resolver as questões de antiga, não fica pegando questões factuais, não fica ali se apegando às datinhas e coisas em miudezas. Vai sempre nessa análise mais geral, muito atento à questão da filosofia que vai caminhar lado a lado com isso aqui, das leis, da política, de como o povo se comportava em relação a isso. Os movimentos sociais são muito importantes na antiguidade, as revoltas, como que os cidadãos eles se comportavam em relação à opressão do Estado em relação aos seus direitos, e assim você vai no caminho muito mais seguro para conseguir a sua aprovação, beleza? Até a próxima!